Simbora, salve, salve! Meu amigo Marcos Suskin, gostou do background que a moça do café fez em tua homenagem? Gostei muito. E nós temos aí dois símbolos importantíssimos. A bandeira nacional de Israel, que representa a independência do povo judeu depois de 2000 anos sem ter seu próprio Estado, que tem um significado bastante grande para a gente. E logo atrás, o Muro das Lamentações, que representa tudo que nós temos de espiritualidade, o local de adoração a Deus aberto a todos os povos do mundo, destruído pelos romanos no ano 70, mas que, se Deus quiser, continuará vivo na nossa memória como o nosso centro espiritual em Jerusalém, a capital eterna do povo judeu. Então tá, isso foi a modesta homenagem, meu amigo Marcos, que a moça do café fez para ti e para o povo judeu, para o Roberto Benjuíno e todos os judeus. Tá bom? Agradeço profundamente. Então tá. Então esse, inclusive, será o nosso background sempre que nós tivermos a tua participação aqui em qualquer dos nossos programas, tá bom? Perfeitamente. Obrigado. Doutor Marcos Suskin, olha, eu pergunto para o senhor, para meu amigo, o que está acontecendo? Primeiro, dá uma giradinha na câmera, só para a gente ver uma imagem da sua cidade aí. Olhem aí, ó. Olha aí, pessoal. Rapaz, meu. Como é que é o nome da sua cidade? A minha cidade chama-se Holon. A palavra Holon vem de Hol em hebraico, areia. Isso daqui era um grande areal, nós estamos no deserto. E eu acho que seus ouvintes podem ver o que é um milagre de Israel, o que há de árvores no deserto. O Marcos Suskin, uma hora dessas, vai pegar o celular dele e vai mostrar, mas... E eu fiquei feliz porque nós estamos vendo um pouco da cidade de Holon. Rolon. Doutor Marcos, o que está acontecendo? Eu vou deixar o senhor sozinho na tela para não interrompê-lo, para o senhor fazer. Eu tenho recebido sínteses do Marcos Suskin no meu WhatsApp que são simplesmente fantásticos. Então eu quero que o Marcos nos situe sobre o que está acontecendo nesse momento em Israel, sem ser interrompido por mim. Vai lá, doutor. Muito obrigado. Muito bem, nós estamos no meio de uma situação de guerra, uma guerra que, infelizmente, nos foi imposta. Eu não sei se o ouvinte tem o background do que vem ocorrendo no Oriente Médio, mas desde que a Revolução Iraniana depôs a família Pahlavi, o Shah do Irã, e tomou o poder através do Ruhollah Khomeini, nós tivemos um Irã que foi um país extremamente pacífico, com uma cultura que se misturava a grande origem persa, né, os grandes nomes da Pérsia, com uma mistura, uma junção com uma cultura ocidental, transformando o país realmente num país muito, muito, muito interessante e progressista, até que Ruhollah Khomeini assumiu o poder e expulsou o Shah do Irã e transformou o Irã mudou inclusive o nome do país para República Islâmica do Irã, e a República Islâmica do Irã passou a ser um centro de irradiação de extremismo e de terrorismo mundo afora. O Irã vem trabalhando há mais de 20 anos no desenvolvimento de recursos atômicos. Inicialmente, esses tais recursos seriam para uso civil, geração de energia elétrica, etc. O que nós vimos já há bem mais de 10 anos é que esse sistema atômico foi se desviando daquilo que era a sua dita intenção original e começou a enriquecer urânio a níveis bastante mais elevados do que os necessários para a energia elétrica e fins civis, e começou a andar em direção
a construção de uma bomba atômica. Há muitos anos atrás, Estados Unidos e Irã entraram em conversações, foram feitos diversos acordos esses que não foram cumpridos. Esta situação levou a que o Irã estivesse muito próximo da construção de uma bomba atômica. Israel vem alertando sobre isso já há alguns anos, que cada vez mais eles estavam próximos da bomba atômica. Há cerca de 65, 66 dias atrás, o governo norte-americano iniciou, durante a gestão Trump, uma nova negociação com o Irã, na qual ele propunha que o Irã pudesse utilizar os meios atômicos para fins civis, mas não poderia enriquecer urânio a níveis perigosos para a construção de bomba atômica. Essas conversações entre Irã e Estados Unidos, que vinham vindo bastante bem, começaram a se deteriorar há cerca de uns 18 dias atrás. O próprio presidente Donald Trump começou a perder a esperança naquilo que ele tanto acreditava que seria um acordo pacífico diplomático com o Irã. Na quarta-feira da semana passada, a Comissão de Energia Atômica da União Europeia declarou, por meio dos seus 19 membros, que o Irã não só não estava cumprindo os acordos assinados com respeito ao desenvolvimento atômico, como também estava mentindo sobre a utilização e escondendo os fatos, não permitindo que os fiscais visitassem as plantas de enriquecimento. Isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira, o presidente Donald Trump deu uma declaração bastante forte de que aquelas esperanças que ele vinha nutrindo estavam se esvaindo muito rapidamente e que, no domingo, que é amanhã, seria a última rodada de negociações e que, infelizmente, ele não via com muito bons olhos a possibilidade de uma saída diplomática, uma vez que o Irã havia enrijecido tremendamente as suas posições. Isso foi na quinta-feira. Na noite de quinta para sexta-feira, Israel resolveu agir. Por que Israel resolveu agir? Segundo a Comissão de Energia Atômica Europeia, como eu disse, composta por 19 países, eles declararam na quarta-feira que o Irã já tinha enriquecido urânio para a construção de 15 bombas atômicas. O Irã, há 39 anos, vem jurando que destruirá Israel. Aliás, todas as reuniões do Estado-Maior do Irã começavam com a frase "morte a Israel". Grande parte das reuniões políticas também começavam com a frase "morte a Israel". A morte a Israel não era simplesmente um slogan, era uma meta claramente delineada pelo governo iraniano. Aliás, importante dizer, o governo iraniano agia mais ou menos como um polvo. Um polvo tem uma cabeça central e tem os seus tentáculos, os seus braços externos. Os braços externos que o Irã construiu através da força El-Quds, que era especializada em criar grupos anti-israelenses nas fronteiras de Israel, criou o Hezbollah na fronteira norte, grupo terrorista anti-israelense na fronteira do Líbano com Israel no norte. Na fronteira sul, criou e apoiou a Jihad Islâmica e o Hamas. Na fronteira leste, os grupos pró-iranianos na Síria e no Iraque, e lá no extremo sul, que não faz fronteira com Israel, mas está no Oriente Médio, os Houthis. Esses eram os braços externos do Irã, os tentáculos, a cabeça, logicamente, o Irã. Israel, ao ter a informação de que eles estavam a poucos dias de conseguir a bomba atômica, entendeu que nós estávamos chegando num ponto de não retorno. Se Israel não agisse, a ameaça existencial do país era imensa. Às 3 horas da manhã, da madrugada entre quinta e sexta-feira, Israel iniciou uma série de ataques ao Irã. Esses ataques foram feitos em 3 grupos diferentes de metas, né, de alvos. O primeiro e principal alvo
eram as usinas de enriquecimento de urânio e os depósitos de urânio enriquecido. O segundo grupo, que era um alvo, eram os depósitos de mísseis balísticos e as fábricas de mísseis balísticos iranianas. E o terceiro alvo eram as lideranças militares do Hamas. Israel declarou claramente que não tinha nenhum interesse em atingir a população civil e tampouco as lideranças políticas civis do país, que o líder máximo do Irã, Ali Khamenei, e o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, estariam preservados, mas que a meta era atingir os militares, como realmente foram atingidos e eliminados o chefe do Estado-Maior do exército iraniano, o principal comandante das forças revolucionárias, a Guarda Revolucionária, que é a parte mais perigosa do Irã, e o chefe da Al-Quds, líderes militares, etc., estes foram eliminados. Muito bem. Após essa primeira investida de muito sucesso, o Irã prometeu uma retaliação imensa. Essa retaliação imensa demorou um pouco a chegar, 18 horas, mas às 21 horas da sexta-feira, nós recebemos a primeira batelada de mísseis balísticos vindos do Irã. Cerca de 100 mísseis foram atirados contra Israel. A esmagadora maioria deles destruídas ou no caminho ou sobre os céus de Israel. Uma parte sobre os céus, mas a maior parte fora do território israelense. Infelizmente, o sistema de proteção não é hermético. Alguns foguetes caíram e os danos foram imensos. Aqueles que não sabem, um foguete balístico é capaz de carregar até 1 tonelada de material explosivo, causando danos inacreditáveis aonde ele cai. Nós tivemos vítimas civis. No primeiro ataque, foram 21 vítimas civis, 2 delas em estado gravíssimo, infelizmente, uma das quais veio a falecer. Logo depois, nós tivemos um segundo round de mísseis balísticos contra Israel, 50 mísseis no segundo round. Este segundo round também conseguiu, de alguma forma, vazar em alguns pontos a defesa israelense, e tivemos de novo mais vítimas. Chegamos já com o segundo round a 71 pessoas atingidas, sendo que, como eu disse, uma veio a falecer. E na madrugada de sexta para sábado, o terceiro round, onde um míssil caiu, aliás, não muito longe daqui, a 7 quilômetros daqui, causando um número muito grande de destruição material, casas, automóveis, negócios. O míssil fez um estrago muito grande e, infelizmente, 21 pessoas feridas, 2 mortas imediatamente e 19 hospitalizadas. A situação nesse momento, então, como é que estamos? Ao longo da madrugada, de sexta para sábado, a Força Aérea Israelense atacou os principais redutos antiaéreos do Irã e conseguiu destruir, acredita-se, que todas as bases de lançamento antiaéreo existentes a caminho de Teherã. Com isso, fica pavimentada uma estrada aérea que permite à aviação israelense chegar à capital Teherã sem ser importunada. Hoje, os céus iranianos estão abertos para a aviação israelense, que está podendo realmente executar missões que não conseguia executar antes, exatamente por causa do fogo antiaéreo. Por favor, se tem alguma pergunta até aqui. Olha, doutor, eu vou te contar, tudo que o Marcos vai falando, eu vou me colocar aqui, Marcos, eu estou olhando nas notícias, eu uso 3 fontes de notícias, que são o Jerusalem Post, o Times of Israel e o Marcos Susskind. Então,
São as minhas fontes de notícia, certo? Agora, muita gente ficou meio assim, né, Marcos, perguntando sobre, poxa vida, como é que vai ficar, como é que está esse caminho? E hoje tem esse caminho livre. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, escreve a palavra pergunta e aí nós vamos passar a pergunta para o caríssimo Marcos Susquim. Qual é a sensação? Você diz que caiu um míssil a 7 quilômetros da sua casa. Qual é a sensação que você tem hoje? A sensação, eu tenho que dividir a sensação em alguns parâmetros. Primeiramente, o parâmetro físico. Fisicamente, nós estamos bem, não temos problemas de abastecimento, a internet funciona perfeitamente, o sistema de televisão funciona perfeitamente, ou seja, do ponto de vista pessoal, a gente não sente nenhum tipo de restrição quanto ao bem-estar físico. Do ponto de vista de segurança, eu moro num prédio que tem menos de 20 anos. Na verdade, o prédio onde eu moro tem só 7 anos de construção. Aqui na cidade de Holon, e praticamente em toda Israel, todo prédio com 20 anos ou menos, 20 anos é em Holon, em outras cidades é 15 anos, mas com 15 anos, em qualquer lugar de Israel, todo prédio é obrigado a ter, cada apartamento é obrigado a ter um quarto de proteção antiaérea e contra armas químicas também. E então, nós temos isso em casa, de forma que cada vez que toca a sirene, basta a gente sair de onde a gente está, se está na sala, se está num quarto, e ir para o quarto protegido. Quanto a isso, nós não temos problema. Então, a terceira parte, que é a parte mais importante, que é a parte da angústia, de saber que nós estamos numa situação de guerra, nossos céus, no momento, não estão abertos, exatamente por causa do intenso trânsito de aviões. Nós tivemos agora de manhã 200 aviões no ar a caminho de Teherã. Então, nós estamos praticamente isolados do ponto de vista aéreo, navios sim podem chegar a Israel, e a angústia de saber que essa batalha não vai terminar hoje, não vai terminar amanhã. Isso é coisa para alguns dias e Deus nos livre, eventualmente até para semanas. Doutor, vamos lá às perguntas. A primeira delas do nosso amigo Gilson Canuto, cuteleiro. Olha, esse é um cuteleiro, olha, eu vou te contar, fabrica lâminas maravilhosas. Vamos lá. Estando livre o espaço aéreo do Irã, por que não repetir o ataque e aniquilar de vez as bases militares do Irã? Na verdade, nós estamos fazendo isso, né? As bases. É importante que o ouvinte entenda como é que começou tudo isso, como é que Israel se planejou. Durante 6 meses, Israel tinha grupos de comando dentro do Irã, e foram formadas algumas bases militares israelenses dentro do Irã, com foguetes e com drones de altíssima precisão. No momento que o ataque começou, os foguetes israelenses que já estavam dentro do Irã, nas bases, atacaram concomitantemente os lançadores de foguetes que protegiam os centros de enriquecimento de urânio. Isso deu a Israel a capacidade de atingir Natanz, que é o principal centro de desenvolvimento, sem ter sido interceptado de nenhuma forma. Toda a proteção das áreas que produzem urânio enriquecido, produzem combustível sólido e que produzem água pesada, que são os 3 componentes necessários para a bomba atômica, tiveram as suas proteções destruídas imediatamente. O que sobrou foram as proteções aéreas no caminho de Teherã. Israel não tinha, no primeiro momento, interesse de atingir Teherã. Com respeito aos mísseis balísticos, a fábrica principal de mísseis balísticos foi destruída, mas o Irã tem um imenso estoque de mísseis balísticos e eles não estão centrados em um lugar, eles estão dispersos por todo o país. Israel conseguiu atingir muitos desses depósitos de mísseis balísticos, mas evidentemente não conseguiu e não conseguirá atingir todos. Infelizmente, não conseguirá. Agora, a expectativa
de Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, era de, no primeiro ataque israelense, uma reação com 1.000 mísseis balísticos contra Israel. Ele só conseguiu mandar 100. 900 mísseis balísticos não subiram, porque foram destruídos antes dele dar a ordem de ataque. E dos 100 que ele mandou, uma parte significativa, eu diria que provavelmente alguma coisa como 75 ou 80, foram destruídos fora de Israel, no caminho, sobre o próprio Irã, sobre o Iraque e, infelizmente também, eu falo infelizmente, sobre a Jordânia, porque destroços que caíram na Jordânia acabaram ferindo 3 crianças palestinas na Jordânia, que não tem nada a ver com o que está acontecendo entre nós e o Irã. De qualquer forma, o que tinha sobrado eram a proteção aérea à cidade de Teherã. Na cidade de Teherã e nos seus arredores também há lançadores de foguetes. E estes começam a ser agora atacados, uma vez que até agora estava difícil de atacá-los em função da proteção que punha em risco a aviação israelense caso se aproximasse daqueles locais. Mas agora eles já estão sem proteção antiaérea. Bom, vamos lá. Segunda pergunta, como o povo iraniano vem recebendo essa situação? Excelente pergunta, excelente pergunta. No Irã, nós temos 2 correntes. Uma corrente de pessoas extremamente religiosas e fanáticas que apoia o governo de Ali Khamenei. Essa corrente, que já foi a majoritária no Irã, vem decrescendo ao longo dos anos e hoje ela seguramente é minoritária. A segunda corrente é das pessoas que não querem mais o regime iraniano. E essa parcela está exultante com o que aconteceu. Houve até uma foto interessante de uma cartolina grande escrito Israel, não desista antes de eliminar Khamenei. Para um sujeito num país onde as forças de segurança internas são tão violentas, o sujeito ter a coragem de escrever isso numa cartolina e colocar na varanda da casa dele, que foi fotografado pela Força Aérea Israelense, mostra que o medo começa a desaparecer. Há uma parcela muito grande no Irã apoiando o que está acontecendo. Logicamente, corremos um grande risco, se Deus me livre, por um erro de cálculo, por um erro de GPS, por algum incidente não controlável, houver mortes de civis, aí então essa situação pode mudar, é muito etérea. Mas, no momento, Israel está gozando de uma parcela significativa de apoio dentro da população iraniana. Aqui nós temos um sujeito lá de Santiago do Boqueirão, no Rio Grande do Sul. Esse aqui é chucro, é polaco, sabe? Ele pergunta aqui, o Mossad vai eliminar o Lula e o Celso Amorim? O Mossad não trabalha assim, não trabalha pela nossa vontade, trabalha por Israel, né? Mas vale pela piada, né? Vale pela piada. Eu queria só lembrar que Lula e Celso Amorim têm uma importância relativa aí no Brasil. Aqui em Israel o Celso Amorim nem sequer é conhecido aqui fora da comunidade brasileira. O Lula aqui é motivo de risada, um sujeito imbecilizado, absolutamente ignorante da história, utiliza jargões que lhe são passados pelo Celso Amorim e por outros antissemitas que o cercam, Zé Dirceu, etc., de forma que o Mossad não tem nenhum interesse neles. Eu acho que o mundo já não tem nenhum interesse nesses 2 boçóis. Parabéns pela... Eu gosto demais, eu sou fã demais do Marcos Suskin. Navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos estão se aproximando? Sim, né? Navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos estão nas proximidades? Não estão ainda nas proximidades, mas estão a caminho. Nós temos informações pela mídia, pouco pela mídia israelense, mais pela mídia norte-americana, de que um porta-aviões e um destroyer com equipamento anti-foguetes estão se dirigindo ao Oriente Médio para se posicionar aqui
caso a situação piore e seja necessária a intervenção e ajuda norte-americana, mas ainda não chegaram, não. Nós estamos já chegando no final do tempo, porque o Marcos Susquim tem compromissos, e a vantagem do Marcos é o seguinte, sempre fica o gostinho aqui de eu quero mais, né? O Ronaldo Pereira, lá de Santa Cruz do Sul, na Grande Candelária, é vero que a maioria do povo iraniano é contra o regime dos ayatollahs? Eu acho que sim, né? Eu não posso dimensionar isso, mas o que a gente vê é uma parte significativa do povo iraniano exultante com o que está acontecendo e não querem viver sob o regime dos ayatollahs. Não nos esqueçamos que o Irã sob esse regime, é uma teocracia radical, mulher que anda com o véu aparecendo uma pontinha do cabelo é assassinada, como nós tivemos há pouco tempo atrás. Levou um soco na cara e morreu, né? Moeram ela a pancada, né? Exatamente. Ela estava com lenço, mas não cobria todo o cabelo. Os homossexuais são enforcados em praça pública, eles pegam guindastes e enforcam no mesmo guindaste. Chegaram a enforcar no mesmo guindaste 16 pessoas, 16 homossexuais. Os inimigos do governo são presos em lugares que ninguém sabe onde são, se estão vivos ou não, quando não são mortos. Então, isso está gerando, seguramente, uma insatisfação muito grande na população. Eu não sei se é a maioria da população ou não, mas uma coisa eu sei, a maioria não apoia o governo. Há os isentos e há os antagonistas. Eu não sei dimensionar quanto por cento são isentos, quantos por cento são antagonistas, mas apoiadores, com certeza, é uma minoria. Vamos encerrar com a última pergunta. Circulam notícias do nosso amigo Paulo Garcia, que conhece Israel, não sei quantas vezes já esteve aí. Circulam notícias e vídeos sugerindo o engajamento dos Estados Unidos, França e Inglaterra na defesa de Israel, principalmente derrubando drones e mísseis lançados. O senhor tem alguma informação sobre isso? Olha, na vez passada que o Irã começou a jogar drones contra nós tivemos, sem dúvida, a ajuda da França, não, mas tivemos dos Estados Unidos e da Inglaterra uma ajuda significativa que fez com que os drones não chegassem a Israel e também os foguetes não chegassem a Israel. Neste momento, não estão engajados, mas eu acredito que, em caso de necessidade, se engajarão. Ontem, o Macron, que é um crítico bastante severo de Israel, disse que o Irã é uma das maiores ameaças à Europa, ele não falou a Israel, e que Israel estava fazendo o trabalho para salvar a Europa. Palavras de Macron, que não é um simpatizante de Israel. E ele terminou as palavras dele dizendo que o exército francês estava à disposição para ajudar Israel a derrubar o regime dos ayatollahs. Bom, tem duas. O Brasil forneceu. Há um rumor de que o Brasil, o PT, forneceu urânio enriquecido ao Irã. Circula essa informação por aí? Não, nós não temos informação, porque a informação é um fato. Nós temos boatos muito sérios de que o Brasil possa ter fornecido, sim, urânio para o Irã. Haja visto que um navio de guerra, uma flotilha de guerra do Irã, que tentou parar na Argentina e não foi permitido que eles aportassem lá. Depois tentaram o Uruguai, não foi permitido que aportassem lá. Depois foram para o Brasil e aportaram ao lado de Angra dos Reis, que é o local no Brasil onde se trabalha com urânio. Então, há uma desconfiança significativa de que realmente eles tenham parado lá para buscar urânio. Agora, se essa informação está disponível para as forças israelenses, ela é mantida em segredo. Nunca aqui fontes oficiais confirmaram que isso tenha ocorrido. Doutor Marcos Susquim, meu amigo, eu ainda um dia quero conhecer essa tua cidade. Espero um dia poder conhecer, tomar um copo, uma taça de vinho israelense aí, junto contigo. Eu quero te agradecer demais da conta, ficaram muitas perguntas, muitas questões, mas é como eu sempre digo, sempre fica um gosto de quero mais em cada conversa com o Marcos, porque o Marcos, eu quero que as pessoas entendam, o Marcos faz um jornalismo apaixonado. Eu sempre digo, o Marcos sofre, mas Alfredo, eu não sou jornalista, você é jornalista sim. Porque jornalismo é quem transmite informação, e você é mais do que isso, você é um jornalista que
faz com o coração. Tá bom, meu amigo? Fica com Deus. Que bom que você gostou da nossa homenagem para você. Não, gostar não é a palavra correta, eu adorei. Então tá, todas as vezes que nós falarmos e tocarmos nessa questão de Israel, será esse background. Tá bom, doutor? Fale. Eu espero voltar ao programa falando de paz, se Deus quiser. É o que nós aqui em Israel almejamos. Eu particularmente acho que ainda o senhor irá passar uns 2 ou 3 programas falando sobre essa questão da guerra. Depois, um dia, nós falaremos de paz. Marcos, um grande abraço. Fica com Deus. E a gente vai se encontrar. Se Deus quiser. Infelizmente, eu tenho um outro compromisso, senão continuaria nesse papo gostoso com você e teus ouvintes. Tchau, tchau, Marcos. Tchau, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.